Obrigado a todos e todas pela presença. A Agenda ESG, sigla em inglês que na tradução significa Ambiental, Social e Governança, representa os aspectos que precisam ser atendidos em sua plenitude para que as organizações possam encarar os desafios mais importantes do mundo atual. As empresas cada vez mais são cobradas por seus diversos stakeholders para que tenham uma atuação que leve em conta uma agenda sustentável de longo alcance. Isso inclui questões como mudanças climáticas, governança corporativa e diversidade, entre muitas outras. Para falar sobre ESG como modelo de gestão, temos como convidada Franciane Baroni Zandonati, professora da FGV Educação Executiva e da FGV Energia. Ela é doutora em Biociências pela Universidade de Cuiabá e pela Universidade Federal de Viçosa e tem MBA em Gestão Empresarial, Compliance e Gestão de Riscos pela FGV. Durante a apresentação, as perguntas devem ser enviadas pelo bate-papo do Webex. Ao final da palestra, elas serão respondidas pela palestrante. Ao enviar as questões, fiquem atentos para direcioná-las a todos os Em nome do presidente Raul Licurgo, né, eu tenho o prazer, a satisfação de abrir e de participar aí dessa palestra, né, que ESG como modelo de gestão, e parabenizar também aqui a diretoria de gestão corporativa por essa iniciativa, né, que certamente ela trará importantes desdobramentos, né, em sequência para a nossa empresa, né. Destacar aqui também que a Eletronuclear, sabendo exatamente do seu papel de integrante aí desde 2006, né, Aranha, da Rede Brasil, do Pacto Global, da ONU, ela realiza, né, essa ação interna hoje, em parceria aí com a FGV, Educação Executiva, e FGV Energia. Um abraço lá para o Quintela, para todo mundo que fez com que isso acontecesse. E também a área da Daniele, pelo esse esforço todo, e que na figura da senhora Franciane, né, eu agradeço ao corpo executivo mesmo da FGV por essa oportunidade, tá? Nós passamos por uma fase muito importante na história da Eletronuclear, com o encaminhamento aí da licença de operação de Angra 1, por mais de 20 anos, a viabilização de Angra 3, prevista para acontecer em dezembro no CNPE, né? E trazer esse tema, internalizar esse tema na nossa cultura organizacional, nesse momento, ele vem realmente numa ótima ocasião, num ótimo momento. Esse momento também ele está muito afinado, né? No que nós chamamos de transição energética, né? Nós temos essa importante onda, né? Esse importante trilho da transição que o nuclear se posiciona de uma forma bastante interessante. Eu quero dizer aqui que além da geração limpa, né, e segura que nós fazemos, nós também realizamos muito para a sociedade, traduzido aí das condicionantes que nós cumprimos nos projetos que nós desenvolvemos, e também traduzidos nas iniciativas de governança, do meio ambiente e também na parte social, que, no entanto, são reportados à sociedade, seguindo aí algumas diretrizes, né, muito ligadas à legislação vigente para as estatais, né? Ressaltar também que as ações como equidade de gênero, elas também são tratadas na ESG, né? No sentido de promover aí as mulheres cada vez mais espaço nas nossas organizações. É muito importante isso. Vamos lá. Com relação à ESG, né, eu me sinto muito tranquilo em falar, porque é tema, inclusive, do meu atual mestrado, e eu desenvolvo esse assunto. Os padrões aí, normas ESG, eles podem ajudar aí
com a comunicação com a sociedade, né? E com os nossos principais stakeholders, né? E até mesmo aprimorando os nossos relatórios internos, né? O Lira está aqui depois para tirar algumas dúvidas, mas os relatórios internos feitos pelo Lira, dentro dos critérios, obedecendo o framework da ESG, né? Ele pode ser aprimorado, né? Cada vez mais, sabendo que ESG é um conceito muito mais amplo, né? Do que simplesmente um framework, né? De critérios e tudo mais. Eu ressalto que o E de environment, ou ambiental, né? A geração da energia é um fator muito importante, que ele compõe aí o fator ambiental, e está dentro do fator ambiental, a energia, pois ela contribui para os resultados aí de emissões de gás de efeito estufa, né? Nesse ponto, a fonte nuclear, como eu disse, ela tem um papel importante por ser uma fonte limpa e com zero emissão. Eu queria também destacar aqui, Aranha, se você me permite, um pouco do que eu acho, do que vem a ser os benefícios, né, da gente internalizar a cultura ESG para dentro da nossa instituição, e o que ela pode entregar, né? Eu acho que a Franciane ela vai expor isso ao longo da palestra dela, mas eu acho que vale a pena a gente falar dos benefícios, né, aqui para a Eletronuclear e para todas as empresas. No caso de transparência, ela traz a credibilidade, é uma forma de prestação de conta importante para a sociedade, ela fortalece a cultura da organização, ela atrai talentos, atrai colaboradores, ela identifica riscos e oportunidades também, né? Ela proporciona uma análise de relação entre o próprio desempenho financeiro e o não financeiro, o aumento da eficiência, o combate ao desperdício, né? Isso são fatores externos. Quando você joga isso para dentro da nossa empresa, você consegue também visualizar benefícios, algumas entregas importantes que a ESG pode trazer para a gente, como a melhoria da reputação, a confiabilidade da empresa, né? A atração de investimento, satisfação de cliente, esse, no caso, a parte mais externa, né? A criação de vantagem competitiva e comparativa em relação a outras empresas que não aplicam ESG dentro da sua cultura. Enfim, eu acho que eu não quero mais me alongar nessa conversa inicial. Eu estou bastante empolgado para escutar, né, a nossa palestrante, que vai trazer muita informação interessante para a gente. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de participar e de passar essas ideias gerais e desejar para todos aí um excelente evento, que a gente possa realmente sair daqui com bastante conceito, até mesmo dúvidas, porque levar dúvidas é bom também, para a gente poder sempre estar aprimorando. Então eu desejo aí um excelente evento a todos e obrigado. Obrigado, André. Então agora eu passo a palavra para a nossa palestrante. Seja bem-vinda, Franciane. Obrigado pela sua presença. Olá, pessoal. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Estamos sim, pode continuar. Então, reforçando aí o convite, agradeço, né, por vocês prontamente terem aceitado, né, esse momento que é tão profícuo e prolífero para todos os lados, né, uma relação ganha-ganha no conceito, né, e na base ESG. E tanto a FGV Energia quanto a Eletronuclear ganham nesse momento de interação, de troca de experiências. Então, o meu muito obrigada por vocês estarem aptos, né, e disponíveis a receber a fala ESG dentro do negócio de vocês e parar um pouquinho as tarefas importantes que vocês estão executando para a gente colocar alguns insights, né, na verdade, sobre essa temática. Eu vou complementar a fala do André, né, que deu um show aí na abertura, falando da temática ESG. Eu acredito que essa introdução que ele fez é uma introdução muito holística de tudo isso que nós estamos propostos a entregar com a temática ESG. Então, eu costumo dizer que eu vou abordar esses temas para que a gente possa estabelecer uma comunicação mais fluida, né? Deixar o time, todo mundo, não na mesma página, mas todo mundo na mesma linha, né? E a função de alinhar esse momento de comunicação é estabelecido
quando a gente se debruça um pouco mais sobre esses assuntos, né? Às vezes numa leitura direcionada, num workshop, numa palestra, tudo isso são formas e elementos da gente construir um arcabouço de teoria que a gente pode muito bem colocar em prática, dado a relevância da eletronuclear no cenário energético brasileiro. Então eu vou compartilhar aqui a minha apresentação como sendo um guia. Vocês me deem um ok no microfone aí, só para saber, porque a partir desse momento eu não vou conseguir vê-los, eu já não estou vendo, tá todo mundo sem câmera ligada, mas eu vou compartilhar e preciso do ok para que vocês me direcionem se estão vendo a apresentação e assim eu continuo. Estão conseguindo ver ela inteira? Estamos vendo sim, pode continuar. Sim. Bacana, pessoal, obrigada. Margarete deu um okzinho aí e vamos lá. Bom, preparei para esse momento, né, o ESG como modelo de gestão e coloquei aí um subtítulo, nem tendência nem modismo. Hoje, ESG é uma questão de sobrevivência. Eu digo que eu vim de cenários em que eu precisava pregar para um público que não era convertido, né? E eu falo que esse cenário é um cenário complexo, porque falar de sustentabilidade há 14, 18, 20 anos atrás era um tema em que as pessoas única e exclusivamente achavam que eu era uma mera abraçadora de árvores. E aí, às vezes as pessoas falavam assim, lá vem a professora que gosta de abraçar árvores. E eu achava aquilo uma maravilha, porque eles não entendiam exatamente o que a sustentabilidade podia entregar para os negócios. Hoje, a temática ESG, dentro do conceito de sustentabilidade corporativa, ganha uma outra roupagem, mas a importância, ela só se acrescentou, só ganhou um fermento, dado alguns contextos mundiais, e é por isso que eu vou passar, para que a gente possa, né, ter esse alicerce conceitual junto com as práticas que aí são desenvolvidas. Então, eu vou começar com um slide que eu acho muito bacana. Imagina ali dois amigos conversando, né? Dois amigos conversando e eles estão ali, cara, vamos analisar essas visões. Aí um fala assim, olha, tem uma empresa que produz carros elétricos e uma empresa de combustível fóssil. Se você fosse avaliar qual é a empresa mais sustentável com relação ao ambiente, qual que você, né, diria? E aí, esses amigos conversando, obviamente, diria, bom, essa é uma pergunta muito retórica, que a pergunta já tem uma resposta. Claro que uma empresa que produz carros elétricos é uma empresa que entrega uma solução para o mundo, né? Frente às mudanças climáticas, aos gases do efeito estufa, ao aquecimento global, ao Acordo de Paris. Dado vários elementos, é claro que a gente está observando que essas questões do carro elétrico são sustentáveis e o combustível fóssil não. E aí, com relação a essa pergunta, a gente consegue fazer um paradoxo, principalmente, olha gente, o Carlos está dizendo que não está vendo a apresentação. Vocês estão vendo a minha apresentação? Só para eu continuar tranquila aqui e não achar que vocês não estão vendo nada. Sim, estamos sim. Não, tudo bem. Então vocês resolvem aí no off com o Carlos, né? Peraí, rapidinho, Francisco. Para quem não estiver conseguindo ver a apresentação, Sim. Tenta entrar pelo aplicativo e não pelo navegador. Bacana. Tá? Não usa o navegador, entra pelo programa do Webex, tá bom? Valeu. Show de bola. Então, esses dois amigos, um disse assim, bom, quem produz carro elétrico é o cara da sustentabilidade, aquele do combustível fóssil é aquele cara que não está voltado para a sustentabilidade. E aí, atualmente, né, alguns dias atrás, a gente se depara com a SP500, a Standard & Poor's 500, tirando, né, o índice de uma grande indústria produtora de carros elétricos e dando, né, o índice para uma produtora de petróleo. E aí você observa assim, cara, mas o produto está tão alinhado à sustentabilidade, não tem o indicador e o outro tem? E aí é que entram as questões de taxonomia, de classificação, de visão holística dentro da temática ESG. Na visão desse indicador, que faz uma avaliação muito criteriosa, a gente tem que observar não o produto fim, não o produto que ajuda a descarbonização em si, mas a gente tem que olhar outros elementos. Então eu estou falando da cadeia de valor, eu estou falando do processo produtivo, eu estou falando de uma matéria-prima, eu estou falando da gestão da companhia, a qualidade dos seus líderes, a qualidade do time de conselheiros, da governança corporativa, da consistência dos seus processos, da cadeia de valor. Eu estou falando de uma avaliação muito mais complexa. Então, por conta disso,
costumo usar essa figura porque as organizações em geral, elas costumam observar a sustentabilidade como esse foco ali. Emissões de carbono. Vamos falar dessas questões, vamos trabalhar o escopo 1, escopo 2, escopo 3, falar das questões de net zero, falar das ambições, mas a gente consegue observar que o ESG é um tema muito mais voltado à questão holística 360, quando a gente fala de relação com a comunidade, de políticas ambientais, legislação ambiental, trabalhar essas questões anticorrupção, ações sociais junto à comunidade, transparência, compliance, direitos humanos, diversidade, reduzir consumo, logística reversa, conscientização, saúde e bem-estar dos meus colaboradores, capital e índice de felicidade, um olhar aguçado para mitigar o risco, emissão de efluentes e assim por diante. Então, quando a gente fala só e somente de um elemento, a gente está esquecendo de todo o restante desse bolo de ações que envolvem essa sigla, né, esse acrônimo ESG. Então, essa grande onda, né, ela veio com a sustentabilidade que tem o grande objetivo de suprir, né, enfrentar juntos os desafios que a humanidade segue. E a sustentabilidade corporativa, que está fazendo a conexão com o ESG, vem como um processo em que o mercado se organiza para entregar esse desafio da humanidade. E hoje, o acrônimo, que é traduzido em processos e métricas ambientais, sociais e de governança corporativa, estão relacionados à estratégia da companhia para que a gente possa entregar, então, esses desafios que a humanidade vem passando. Então, eu costumo dizer que o ESG é a sustentabilidade, mas o propósito do negócio. É o motivo da organização existir. Mas eu acho que é interessante a gente falar um pouco dessa timeline da sustentabilidade até ESG, para que a gente possa entender como essa letrinha, esse acrônimo, né, ficou tão presente no nosso dia a dia. Bom, eu não vou falar todos os elementos, porque só para a apresentação dessa timeline eu gastaria o momento da palestra inteira, e eu aprendi com um grande orientador, que é uma palestra muito, muito longa. O palestrante fica satisfeito, mas o ouvinte fica bem entediado. Então a gente sabe que a gente tem que pensar nos ouvintes e não no nosso prazer de falar, de se debruçar, de mostrar. Então a proposta aqui é fazer uma visão geral, né? Uma overview dessa situação. Mas tudo começa em 1987 com o relatório de Brundtland, em que no primeiro momento, esse desenvolvimento sustentável foi colocado à discussão, falando muito de poluição, de conservação de matas e assim por diante. Um momento muito incipiente. E aí o mundo anda. Em 94, nós temos a publicação pelo John Elkington, um cara vanguardista, na vanguarda, né, dessas questões, fala do tripé, do Triple Bottom Line, do conceito em que ele cria esta figura aqui que eu vou mostrar para vocês. Lá em 94, ele sustenta, né, uma teoria, e ele sustenta essa teoria num livro, né, Canibais com Garfos, o Triple Bottom Line dos negócios. E aí ele fala exatamente que o crescimento econômico, a preservação ambiental e o progresso social são elementos que precisavam se conectar. Então ele refuta o conceito do Single Bottom Line, uma relação em que era uma pirâmide em que a base era econômica, e se der, a gente vê o ambiental, e se der, a gente vê o social. Lá em 94, e aí culmina com essa publicação, ele já dizia que o crescimento econômico, a preservação ambiental e o progresso social se interconectando, existia um meandro entre esses elementos que é o ponto doce que nós chamávamos de sustentabilidade. Quando eu encontro o crescimento, a preservação e o progresso social com vários entregáveis que a gente observa como lucro, redução de custos, melhorar pesquisa e desenvolvimento, eficiência energética, subsídios e incentivos, reduzir as emissões, preservar a biodiversidade, trabalhar a saúde e segurança, e assim nós entregamos a diversidade, ética empresarial e assim por diante. Esse cara, lá em 94, traz à tona esse elemento muito importante que hoje eu considero como sendo o embrião, né, na verdade, a base de tudo isso que nós discutimos dentro do ESG, e o mundo vem desenvolvendo algumas ações, mas não com tanta velocidade como acontece em um dado momento dessa timeline que eu vou parar. Primeira vez que nós observamos o acrônimo ESG sendo dito foi ali no relatório Who Cares Wins, lá do Pacto Global, onde o Kofi Annan
Ele estava lá com 50 CEOs e ele continuava, né, insistentemente perguntando para esses CEOs: o que vocês estão fazendo para endereçar a temática ambiental? O que vocês estão fazendo para endereçar a temática social? O que vocês fazem para melhorar as estruturas de governança? Como é que vocês endereçam? E o Kofi Annan, naquele momento, lá em 2004, ele perguntava de forma veemente: o que vocês estão fazendo para melhorar os aspectos ESG dos negócios? O tempo passa. O conceito do Triple Bottom Line, lá em 94, e ESG começa como sigla em 2004. Lá em 2011, dois autores criam um conceito que vem se avolumar a essa história toda, que é criação do valor compartilhado. Os caras eram Kramer e Potter, lá em Harvard, em 2011, criam um conceito de valor compartilhado, de reconceber produtos e mercados, de redefinir cadeia de valor, de melhorar o ecossistema dos negócios, em que o sucesso do negócio tem que estar atrelado ao sucesso da comunidade. Comunidade interna, que é o nosso cliente interno, são os funcionários, é o time, principalmente o cliente externo. E aí a gente entra com as questões de que a empresa precisa ser constantemente uma promotora de redução de externalidades negativas. O que essa empresa pode entregar de melhorias, de crescimento para a comunidade onde elas estão instaladas? Kramer e Potter trazem esse conceito lá em 2011 e o mundo vai andando. Lá em 2014, os ODMs, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, foram gerados e acharam que isso era milênio é muito longe. E aí lá, em 2015, na Agenda 2030, os ODS, os Objetivos de um Desenvolvimento Sustentável, foram então estabelecidos. E aí o mundo vai andando e aí chega um momento em que eu tenho certeza que ninguém nunca colocou na sua matriz de risco para planilhar, né, para poder conjecturar. 2020 vivemos uma crise chamada Covid-19. A pandemia nos atropela e aí nasce o que nós chamamos de SDG Ambition, né? O ODS Ambition, a ambição por um mundo do desenvolvimento sustentável. E nesse momento, o ESG se firma, principalmente porque a comunidade acadêmica fala assim: vamos dar uma olhada nas empresas, e aí eu estou mostrando para vocês um levantamento feito por Harvard. Nesse momento, eles queriam ver como que as empresas que estavam performando melhor durante essa crise criada pelo Covid-19, o que eles tinham de diferencial. E a academia, quando se debruça, encontra fatores inerentes e muito similares a cada negócio, que era os quesitos ESG. Então, aquelas em que o público percebeu como se comportando de forma mais responsável, entregando ambientalmente, socialmente e a governança corporativa mais alicerçada, eram aqueles que recebiam mais pools de investimento, pools de capital. Eram aquelas que estavam mais aptas a passarem por essa turbulência que foi a pandemia criada pelo Covid-19. Então, o mercado reage positivamente para essas empresas que faziam essa forte divulgação em ESG e negativamente para aquelas que a divulgação e as práticas, naturalmente, eram mais fracas. E aí, nesse contexto, como eu disse para vocês, a academia se debruça e nós temos aí um arcabouço de artigos sendo produzidos, e todos eles com um teor acadêmico muito validado, porque eu estou falando aqui de meta-análises, né, de meta-estudos em que o apanhado, né, de elementos para as amostragens estatísticas, elas se configuram como sendo confiáveis. Estou falando aí do santo graal dos estudos científicos. Então, coloquei ali para vocês alguns estudos que vieram mostrar, né, estudos empíricos da relação das práticas ESG e a entrega do resultado financeiro. Então, o investimento ESG, as entregas ESG estão atraindo pools de capital e as empresas acabam por performar melhor. Nesse momento, o desafio, né, é transformado em estratégia, em que algo que nós vamos falar muito dentro de ESG é qual é a materialidade do negócio. Matriz de materialidade. Trabalhar o que é matriz de materialidade é trabalhar no hot point dos temas mais relevantes para o negócio. E isso vai trazer uma adicionalidade, tanto no time de gente, quanto no time ambiental e assim na governança corporativa. Para que a gente possa suplantar um capitalismo que outrora era dos acionistas, para um capitalismo de stakeholders, principalmente com a criação de valor compartilhado. A gente fala muito da questão da criação do capitalismo de stakeholder, ou seja, o capitalismo de parceria, para um modelo que hoje está em construção, que a gente nem consegue nomificar.
daqui uns dias nós vamos dar uma lida, né, como que os teóricos vão chamar esse novo modelo, né, de capitalismo. Mas é o capitalismo ganha-ganha, é o capitalismo em que a parceria entre esses eixos entregam essa sustentabilidade e o ESG só metrifica, só organiza as métricas ambientais, sociais e de governanças relacionado, então, ao nosso negócio. Então, a base, né, eu sempre costumo frisar, do ESG é a plataforma de governança. E sempre digo que ESG não é uma jornada, ela é uma jornada, ela não é um ponto estático. Sair da inércia é muito importante. Então, a integração desses fatores na tomada de decisão, na gestão, é um processo muito dinâmico, dado que o mercado está aí em constante evolução. Então, dentro dessas letrinhas, eu gosto de embaralhar e colocar o G como o ponto G do ESG, do ASG, do ESG e assim por diante, em que, com uma governança corporativa alicerçada, que avalia o grau de maturidade da minha organização, eu consigo executar a minha governança ambiental e a minha governança social, entregando essas práticas ESG para o mercado. Então, esse alicerce, ele está ancorado na governança corporativa, que tem como papel essa agenda trazer essas organizações na sustentabilidade, linkando ao longo prazo, eficiência econômica e financeira, e ancorada nesses 6 pilares. A boa governança baseada na ética, na integridade, no respeito à diversidade, à inclusão, o ambiental e o social sendo observados de verdade, processos de inovação, de transformação, transparência e prestação de contas, que são princípios da governança corporativa, principalmente alavancados por um conselho, que eu costumo dizer que é um conselho do futuro, bem aderente aos conceitos do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que traz essa agenda positiva de conselhos do futuro como um conselho que está disposto a ouvir, questionar, respeitar outras visões, ousar, desaprender e a reaprender, é o tal do lifelong learning, aprender a reaprender. Então, todas essas são condições essenciais para que a gente possa viabilizar as transformações necessárias para que a gente tenha essa plataforma ESG instituída como modelo de gestão. Então, todos esses elementos, né, e o próprio Instituto Brasileiro traz para a gente que numa pesquisa, né, realizada por 2 grandes companhias, Spencer Stuart e Diligent Stuart, 590 conselheiros consultados, né, disseram que de alguma forma estão buscando eficiência e fluência na temática ESG. O restante estão endereçando, né, procurando auxílio de consultorias, investindo na educação corporativa com essa temática, entendendo que é um momento de que nós precisamos alinhar esses conhecimentos. A base, como eu disse para vocês, é a governança corporativa para que a gente dê mão à governança ambiental e a social. Utilizamos frameworks, como, né, o nosso colega disse no início, né, a gente tem uma metodologia hoje de fazer o ESG, né, instituído aí pelo GRI, SASB e reforçado pelo IFRS, S1 e S2, que sistematiza, né, os relatos para que a gente possa ter comparabilidade internacional em questões de sustentabilidade e questão de clima, que é o caso do IS1 e o IRFS S2. E a ABNT, costumo dizer que fez um favor enorme, né, porque tropicaliza a questão do ESG quando traz, né, as práticas recomendadas 2030, que é quando eu traduzo esses frameworks internacionais para aquilo que a gente precisa fazer dentro do nosso chão de fábrica. Mas aí, como eu disse para vocês, nós vivemos um momento de taxonomia. Uma reformulação de taxonomia, como eu disse para vocês lá no início, aquela indústria de combustível fóssil recebendo o índice do SP500 e aquela que produz carros elétricos saindo fora desse índice. Então, esse momento de taxonomia é um momento de pluralidade temática ESG que a gente precisa ficar atento. Então, olha que momento maravilhoso da gente estar discutindo essa temática, no momento exatamente em que um time vê B e o outro vê 13. E a gente precisa alinhar esses olhares, principalmente porque agora saiu para consulta pública o plano de transformação ecológica, movido ali pelo Ministério da Fazenda, que tem os objetivos, né, de promover emprego, produtividade, sustentabilidade ambiental e justiça social com vários eixos. E esses eixos, eles estão sendo estruturados, a consulta pública está aberta, abriu agora
em novembro, para que a gente possa criar uma taxonomia sustentável brasileira que esteja muito em linha com aquilo que mundialmente é praticado por conta dessa comparabilidade. Mas o que isso tudo significa para a gente que está aqui dentro do negócio? Primeiro, eu vou precisar de novas demandas informacionais e de dados. Novas demandas, novos dados requerem novas formas de olhar processos, novas formas de captar esses dados. A nova taxonomia brasileira, que vai estar em consonância com o mundo, é importante conhecer porque os relatos vão se adequar. E esse treinamento, ele é importante para direcionar o olhar do investidor, para que a gente seja atrativo tanto para o investidor e principalmente para o time interno e para o time externo, que é a comunidade. E nesse momento de padronizar relatos e dados, o que a gente busca é uma rastreabilidade. É entregar a origem desses dados com maior consistência, com mais robustez, para que a gente realmente faça o ESG de uma maneira robusta, né? Como eu disse ali. Os desafios sempre existem, né? Que é o maior custo com sistemas que precisam ser adequados, maior treinamento do time, busca incessante por conhecimento, porque tudo que a gente já tem até aqui vai ficar defasado se nós não estivermos nessa constante movimentação em busca de atualização. Mas toda vez que eu tenho desafio, eu tenho uma oportunidade, que é o uso então dessas informações e sair na frente quando a gente busca essa captação de recursos e principalmente nos diferenciar dos concorrentes. Então, é um momento importante para a sustentabilidade corporativa e o ESG que entrega essas métricas da sustentabilidade. E o desafio está aí. Esse relatório de 2024, o Emissions Gap Report, mostrou o seguinte: tudo aquilo que foi acordado lá na COP de Paris, em que a gente precisa limitar o aquecimento global a bem abaixo de 2 graus, com esforços até 1,5, está mostrando nesse relatório que pelas condições, o estudo, os cientistas mostram que pelo que nós estamos conduzindo esse planeta no final do século, chega um aumento de temperatura de 3,1. E isso é muito preocupante, porque todas as NDCs, e aí eu estou falando de contribuições nacionalmente determinadas, que detalham o plano dos países para reduzir essas emissões, se voltam por essa problemática. E aí nós vivemos várias lacunas. Lacunas são esforços de redução, que a gente chama de gaps, entre o que a gente tem de política atual e o cenário climático que a gente deseja. Então a gente tem uma lacuna da ambição, uma lacuna de colocar isso de fato no fim do dia em prática, de implementação, e uma lacuna muito grande do financiamento climático, que é a COP29 de Baku, que acabou de acontecer em Azerbaijão, que era tida como a COP do financiamento climático, foi arrastada aí por uma COP de Belém, assim nós vamos ver as organizações e estamos atentos aí ao que está acontecendo. Mas essas lacunas que nós temos para enfrentar entre política e cenário climático desejado, começa dentro do nosso negócio. E aí a gente está no local e no momento correto para falar com o time que realmente faz acontecer. Porque, galera, nesse acrônimo, hoje, nós sempre acrescentamos um I, por conta do Double ESG. O IESG é quando o fator econômico, ele entra na jogada, principalmente para a sustentabilidade financeira do negócio no fim do dia, mas ESG é sobre quem a gente quer ser sócio. É sobre transparência, é sobre verdade, é identificar risco, é fazer a coisa certa. E isso é importante porque quando a gente compra a ação de uma empresa ou a gente se torna sócio de algum negócio, a gente quer ter como sócio alguém que a gente confie. A gente quer responsabilidade nessa sociedade. Então eu costumo dizer que o ESG mais o propósito traduz o que nós chamamos de sustentabilidade. E uma grande dor que nós temos dentro do dia a dia é a comunicação. Os silos empresariais. O ESG é do time de sustentabilidade, do time de planejamento. Sinto dizer, quero falar para vocês que as métricas ESG, o ESG é transversal. É uma pauta de todo mundo, ela é universal. Então quebra esses silos e entenda que nós não temos só e somente a responsabilidade de entregar essas métricas ancoradas em um setor. Somos todos nós. Num processo em que eu digo que é um processo comunitário, transversal. E aí, colocando aqui só uma métrica de mercado, a BlackRock, maior investidora de ativos do mundo, considera ela, junto ao Fundo Soberano da Noruega, algumas megaforças, apontando o investimento em baixo carbono como mega força. Então eles colocam, acreditamos que essas mega forças oferecerão grandes oportunidades de investimento. E essas mega forças consideram mudanças estruturais
na economia mundial. Por isso que eu falo que a gente está vivendo um novo momento econômico que a gente nem pode chamar mais de economia, capitalismo de stakeholders. A gente está vivendo outro momento que vai ser ainda nomificado. E quais são essas mega forças? Disrupção em digital, inteligência artificial, transição para essa economia de baixo carbono, falando, né, da entrega dessa eficiência e a redução, né, gradativa dessas emissões dos gases do efeito estufa, diferença e divergência demográfica por fatores geracionais, esse choque de gerações que param produção, o time novo, o time millennial, o time de Gen Z, que entra com baby boomer, geração X, como é que isso está acontecendo no fim disso? Fala da governança social e o futuro das finanças, né, dando aí, endossando o nosso double ESG sobre a questão de sustentabilidade financeira no jogo. O Fórum Econômico Mundial aponta que nossos próximos 10 anos, nós temos alguns riscos severos para poder olhar aí com lupa, né, com microscópio. Em verdinho ali fala falha climática, clima extremo, biodiversidade, danos ambientais e crise de recursos naturais, seguidos de temas sociais, como a erosão da coesão social, crise de subsistência, doenças infecciosas. Depois, nós temos ali crise de dívidas com confrontos geoeconômicos. Esses riscos mais severos, quando levantados, é uma chamada para ação. O que o nosso negócio tem de instrumentos para poder enfrentar toda essa temática? E aí, quando eu falo das questões de temática e enfrentamento, dentro das questões ESG, o ESG deu mão aos ODS, aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que entregam um mundo sustentável no longo prazo. E aí, a gente observa às vezes essa discussão e fala assim, nossa, mas todo mundo parece que fala muito da questão física da mudança climática e esquece daquele slide lá, Fran, que é tudo envolto, né, e não só a questão da mudança climática. E aí eu costumo dizer que sobre as mudanças climáticas, né, os testes de estresse, que é quando há essas simulações que vão testar na ponta os impactos das mudanças em variáveis macroeconômicas sobre o capital das instituições, o grande objetivo é avaliar essa liquidez e a solvência de empresas individualmente, de todo um sistema. Porque o risco físico de tufões, de inundações, de enchentes, secas e assim por diante, criam riscos climáticos de transição com o aparecimento de novas tecnologias, novos ambientes regulatórios, o próprio comportamento do consumidor se altera e isso impacta diretamente a nossa macroeconomia. Inflação, consumo das famílias, a formação bruta do capital fixo. E aí isso diretamente é uma variável que está diretamente envolvida a setores econômicos, como siderurgia, indústria papeleira, têxtil, afetando então o ambiente econômico financeiro, como bancos, seguradores e fundos de pensão. Então, nesse contexto, como a nossa matriz de materialidade é produção de energia limpa, o contexto climático ele ganha, né, um arcabouço muito mais alicerçado por conta desses elementos que eu mostro para vocês dos riscos físicos. E a conta do clima chegou, né? Que é alguma matéria que saiu, né, agora, no mês de outubro, e mostrando que essa conta chega principalmente com essa situação avassaladora que nós temos aqui do Oiapoque ao Chuí, de várias questões envolvendo o clima e vários aspectos relacionados ao ambiente econômico e financeiro. Isso é muito importante porque traz à tona, né, toda essa temática ESG e a gente chega na letrinha mais forte. Esse artigo é um artigo publicado por um colega da EBAP, Gustavo Freitas, e ele fala de um assunto muito importante, dizendo o seguinte: já que no ESG a letrinha mais importante é o G, será que a governança no Brasil está sendo para inglês ver? E esse autor, ele é muito importante porque ele sai lá do mercado financeiro e aí ele cria, né, dentro desse arcabouço teórico enquanto artigo, uma questão que ele fala assim, não vamos nos basear só em rótulos, selos, prêmios em segmentos diferenciados de listagem, o cara entra lá na Bolsa de Valores no novo mercado, nível 1, nível 2, porque entrega níveis de governança corporativa tão alto. Não vamos nos basear nisso. Vamos falar de mudança de cultura. Vamos falar de engajamento do time, porque é assim que nós vamos fazer exatamente essa agenda ESG ser entregue. Com esse engajamento, com essa mudança de cultura, com algo que vem do topo. E aí a gente fala de um termo chamado tone of the top. Todas essas estratégias, todos os elementos que vão entregar o ESG na ponta,
vem de lá de cima, vem da governança corporativa, vem do time do conselho. Isso é importante porque seguindo um conselho ali, né, um elemento fundamental de conceito de governança corporativa, é um sistema por princípio, regra, estrutura, processo, tudo isso feito por pessoas. Então entender desses processos, dessas regras e como essas organizações são realmente direcionadas para a criação de valor sustentável a longo prazo é interessante não só para os sócios, mas também para todo mundo que está envolvido. E aí o próprio Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, no seu 6º código, publicado em 2023, em outubro de 2023, traz também um conceito que outrora não estava incluído, que é a questão da geração de valor compartilhado, que eu citei para vocês, que foi publicado pelo Kramer e Potter lá em 2011 em Harvard. Ou seja, a empresa ela precisa gerar valor para todos os elementos, para a sociedade, para todos os setores, para todos os stakeholders, porque a empresa é um organismo vivo nesse ecossistema. E quando a gente fala dessa questão de ecossistema, eu crio geração de valor para todo mundo que está envolvido. E a governança ela é fundamentada em ética e propósito. E ética é simplesmente, não vou entrar aqui nas questões socráticas de modelos éticos, mas ético é fazer o bem para a maior parte das pessoas. É sair do ego e gritar pro eco. É sair de questões umbilicais e olhar as questões coletivas. O que a gente pode fazer de bem que viabiliza o convívio e a evolução do ser humano em sociedade cada vez mais complexas. E isso com um propósito, né, que é a nossa razão de existir. E tudo está centrado nas pessoas. Então tá aqui hoje falando com as pessoas que têm o poder na ponta de modificar a realidade é a função da academia. E tudo está centrado nas pessoas, principalmente a governança corporativa, que tem, né, as práticas sustentadas por pilares como integridade, transparência, equidade, responsabilização, accountability e a sustentabilidade, que envolve também a questão econômica e financeira, reduzindo essas externalidades negativas, principalmente observando no curto, no médio, no longo prazo, ações que vão entregar um mundo melhor, uma empresa melhor. E aí eu costumo dizer que a base disso tudo é o compliance. E esse compliance, que é uma caixinha de ferramenta, né? São caixinhas de ferramentas que concretizam essa missão, visão, valores, né, de uma companhia. E essa caixinha, né, ela é envolta por 9 ferramentas. Suporte, dá o suporte para a alta administração, uma visão de risco muito aguçada, ou seja, avaliação desses riscos como sendo um apetite voraz para o risco, estabelecer códigos de comportamento, de políticas de compliance, controles internos, treinamento e comunicação, de forma a deixar todos alinhados, canais de denúncia com investigações internas que funcionem, due diligence, que é quando a gente faz negócio com aqueles que têm, né, e compartilham da mesma visão e valores que nós temos. Mesmo manifesto, mesmo propósito, junto com um monitoramento e uma auditoria que precisa ter esse olhar a prevenir, evitar riscos, mitigar qualquer evento que seja divergente do bem da coletividade, do bem do negócio. E aí eu costumo dizer, e coloco isso no slide, que ESG, ele parte do time de estratégia. Ele é um modelo de gestão, ele é transversal e ele vem do topo. É o tom que dita a regra. Tone of the top. Para que esse modelo de gestão da tomada de decisão pense em critérios de padrões sustentáveis? Será que eu estou linkando com as questões dos ODS? Será que eu estou observando os meus parceiros se tem a mesma sinergia? Se eu posso fazer uma parceria ganha-ganha? Se ele tem os mesmos conceitos que o nosso negócio tem? E as práticas internas, um time muito alinhado, engajado, informado, com uma comunicação que não tenha ruído, principalmente com relação à temática ESG, senão a galera vai pensar que é só métrica que tem que entregar. E na verdade é aquilo que a gente chama de filosofia walk the talk, né? Eu falo e eu faço. Eu acredito realmente naquilo que eu falo. E aí toda a questão de produto e serviço ser concebido com a temática de sustentabilidade e descarbonização na gênese, na origem, né? Na sua geração, na sua concepção. Né? Pensar do início ao fim de vida, pensar na cadeia de valor, pensar em toda essa questão que envolve aquela avaliação que eu falei para vocês da SP500, que tira uma indústria que produz carros elétricos do jogo da sustentabilidade e dá para uma empresa que produz combustível fóssil.
Isso é algo que nos chama atenção porque eu preciso avaliar todos os elementos para que eu tenha um modelo de gestão, não só um produto que entrega sustentabilidade. E aí sim, nós nos relacionarmos com uma comunicação eficiente, que primeiro grita dentro. Eu só posso comunicar com a sociedade, com a comunidade que está em torno, algo que está incutido na cultura de cada um que veste a camisa do negócio. Qual que é a camisa? O time eletronuclear precisa vestir a camisa do ESG. E isso acontece de uma forma muito orgânica, principalmente com momentos como esse, em que a gente está discutindo algo que talvez seja bem discutido, e eu acredito que seja no dia a dia de vocês, mas que sempre vale a pena a gente alinhar esses conhecimentos e trocar essas ideias, porque as metas que vão ser atreladas, elas têm um objetivo final. E esse objetivo integra uma sequência, né, que no final a gente quer entregar um mundo melhor. E aí eu falo não ao cherry pinks e os ODS e os washings, que é quando a gente fala que faz alguma coisa, fala que é alguma coisa, mas internamente nós temos alguns desvios, né? E a gente fala que é ESG washing ou ODS washing. E aí eu dou muito foco a uma cereja do bolo e esqueço todo. Então lembrar que o ODS não é focar em uma cereja, é entender de todo o pomar, é entender de toda essa cultura, não focar só em alguns elementos. Porque hoje, na metodologia de análise de risco de investimento, o ESG entrou uma plataforma em que a gente observa a matriz de materialidade com as métricas, e aí a gente tira então os indicadores chaves, junto com uma matriz de risco, para que a gente tire os indicadores de risco. Fazendo essas análises, a gente consegue entender que o ESG vira uma plataforma que grita sobre a questão de longevidade do negócio. E aí, falando muito de materialidade, eu me sinto no dever de falar para vocês que materialidade não é uma roupa pronta, é uma roupa costurada no corpo. Então, ESG não é única para cada setor. Coloquei aqui um exemplo, né? Para alguns setores, como energia, transporte, alimentação e mineração, é bem mais importante as questões ambientais do que, por exemplo, para as instituições financeiras. Para o setor de tecnologia, a inovação é muito, e junto com atrair e reter talentos, e um time diverso, é muito mais importante do que as questões de infraestrutura, né, para uma empresa que presta serviço aí para o governo e assim por diante. Então, entender o que é materialidade é muito importante para que a gente possa atingir esse ponto aqui vermelho, que a gente chama de hot point da matriz de materialidade. Como que é construída essa matriz de materialidade? É uma construção de uma árvore com os stakeholders e uma árvore com o time interno. Do porteiro ao presidente, todo mundo coloca num grande levantamento quais são os temas mais importantes que a empresa precisa de debruçar. E aí a gente faz esse cruzamento dos dados no horizonte de 3 anos, o que o time interno observa como importante e o que os stakeholders, que envolvem todos os elementos que fazem parte de contato com essa empresa, entendem como sendo temas materiais. E aí a gente pega lá no tema A, aquilo que é importante para gerar valor. Acontece que os temas materiais construídos por vocês da Eletronuclear, peguei isso aqui no relatório de sustentabilidade da empresa, são esses 12, em que a segurança nuclear, rejeitos radioativos, combustíveis nuclear, toda essa temática, ela está no hot point, ou seja, foi construída como temas que têm muita relevância para a entrega de valor para o negócio. E essa entrega de valor é muito interessante porque a matriz de materialidade, ela nasce linkada aos ODS. Entendo que tudo que é material entrega também uma temática lá da pauta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, muito importante para que a gente faça o nosso papel enquanto organização. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje, o olhar da comunidade e o olhar do investidor não é só para um belo relatório de sustentabilidade publicado no site, disseminado com a comunidade interna e assim por diante. Hoje, nós observamos exatamente as questões de sustentabilidade serem observadas dentro do relatório de audiência e de contingência. Hoje, os investidores e a própria comunidade está criando um arcabouço de consciência e, por conta de estudos que se avolumam em algumas instituições bem interessantes e de renome, né? Aqui, ó, um estudo acerca da evidenciação das contingências nas maiores empresas de capital aberto do Brasil. Visão dos investidores hoje é no relatório de auditoria de contingência, aquilo que não está escrito dentro do relatório de sustentabilidade do balanço. Então, antes do relatório bonito, de um relatório que é um balanço, né, do time interno e para o time externo, eu estou olhando a contingência, que é o risco reputacional medido.
Então olha como que esses critérios ESG, eles entregam no fim do dia um capital de reputação que hoje é o ativo intangível de maior valor, né? E aí constituído pela qualidade dos executivos, pelo posicionamento estratégico da companhia, um ambiente de gestão e trabalho com as pessoas, o time de governança e sustentabilidade, capacidade de inovar, solidez nos resultados financeiros, estrutura de capital, ou seja, é uma visão multifatorial que constrói o capital de reputação. E hoje as pessoas estão orientadas a não só olhar o que está bonito no site, mas olhar aquilo que está, por muitas vezes, velado, uma cortina de fumaça, que é o relatório de auditoria e contingência. Então isso é um alerta para que a gente possa cada dia mais continuar na tônica de construção de capital de reputação, que é a forma pela qual a gente entrega a gestão ESG. E aí eu costumo dizer que a gente não pode se enganar. Se enganar porque a questão do benefício da dúvida em situação de crise é que nos dá crédito de confiança, que nos outorga uma vantagem competitiva, uma rentabilidade quando a gente sofre alguma ranhura, quando a gente sofre alguma o terreno tá um terreno mais complexo. E o benefício da dúvida a gente constrói, né, com um modelo de gestão ESG muito bem alicerçado. No início, quando vocês disseram, né, muito bem colocado pelo André, que ESG constrói licença social para operar. O que é licença social para operar? Não é documento, não é audiência pública, é quando as comunidades se sentem abraçadas por um negócio que é delas. É a eletronuclear, futebol clube, na veia. É o porquê você tá ali. É o que você entrega, tanto para o time interno, que reverbera extramuros para quem tá do lado. É aquele produto fim que entrega um mundo melhor, mas que no fim do dia grita por um funcionário que tá todo dia com apetite de chegar no outro dia e fazer melhor. E que isso vai reverberar naquele time externo, que é a comunidade. Então, buscar a licença social para operar é uma ferramenta que a gente entrega com as práticas alicerçadas, com o modelo de gestão ESG. E eu costumo dizer, galera, que, finalizando o nosso bate-papo, para que eu não possa me estender tanto, que o ESG a gente faz por 4 Cs. Primeiro, a gente faz por compliance, porque são regras, são regulamentos, legislação. Então a gente é obrigado, se a gente quer continuar no jogo, seguir esses elementos, senão é uma condição sine qua non, tá fora quem não faz. Então fazer por compliance é se manter no jogo e evitar o passivo, tangível e intangível no fim do dia. E a gente percebe que fazer por compliance, depois ele vira algo que naturalmente a gente chama isso pelo conceito da London Business School, um nível de sustentabilidade que passa por 3. Do nível 1 ao 5 no máximo, o nível 3 é quando a gente entrega isso por conveniência. Oh, que legal, fazer pela lei é legal, porque nos protege de várias coisas. E aí depois que a gente faz por conveniência, a gente começa a entender que, cara, por que eu fiz tanto tempo só por conveniência? Isso aqui é o motivo da gente existir. Fazer isso de maneira verdadeira, de maneira intempestiva, transparente, de verdade, é convicção, é quando o ESG não deixa só de ser métrica, não deixa de ser métrica ambiental, social e de governança, passa a ser DNA, passa a ser lema, passa a ser algo tatuado no negócio. E aí eu tô convicto quando eu atinjo o nível 5 de sustentabilidade. Então a gente faz inicialmente por compliance, depois é conveniente, depois a gente tem que estar convicto. Isso é a avaliação de maturidade do negócio. Eu acredito que uma avaliação muito sincera é entender qual é o nível que nós estamos de maturidade ESG. A gente está fazendo pelo compliance? A gente já está fazendo por conveniência? Ou a gente está fazendo por convicção? O time está calibrado? O time está alinhado? Galera, costumo dizer o seguinte, se a gente não faz por convicção, nem por conveniência, nem por compliance, a gente vai ter que fazer por constrangimento. Constrangimento é quando a gente é exposto. Constrangimento é quando a gente é cobrado por algo maior, principalmente um mundo que se transforma de VUCA para BANI. E um mundo em que as exigências mudam a todo momento, o mercado se reorganiza a todo momento. Fazer por constrangimento são companhias que seguem na inércia, que seguem sem alterar os seus modelos, as suas visões, sem pensar em um conselho do futuro que está apto às mudanças. Um conselho diverso, que ouve, que entende desse mundo BANI, que requer visões e discussões estratégicas que blindem a organização com elementos
que entregam a sustentabilidade e longevidade no fim do dia. O mundo, como eu disse para vocês, muda e nós estamos passando por uma mudança consistente em sustentabilidade com a taxonomia brasileira sendo remodelada. Isso vem de uma tônica mundial. E o que nós estamos fazendo para entregar, né, esse convívio com uma gestão ESG muito ativa e muito de verdade? Né? Eu costumo dizer que ESG é transversal porque é do porteiro ao presidente. E eu digo para vocês o seguinte, é um caminho que é uma jornada, não tem um ponto final. Se debruçar e estudar a temática ESG, ela tem que ser uma constante. Eu costumo dizer que tudo que a gente acumula de conhecimento até hoje, agora com o plano de trabalho, né, do Ministério, muita coisa vai alterar, o modus operandi muda o relato, muda o dado, mas a cultura permanece a mesma, que é a cultura de acreditar, é a cultura de fazer o que é correto, é a cultura de pensar no todo, na relação ganha-ganha, que são alicerces e princípios que estão ali elencados dentro da governança corporativa, que é a grande tônica do ESG. E aí, para finalizar esse bate-papo, eu separei para vocês um vídeo que vocês vão olhar e falar assim, ixi, a Fran tá um pouco desatualizada, que o Dia dos Pais já passou. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque o grande chamado para a ação do ESG, principalmente em que o G é o ponto G do ESG no modelo de gestão, a governança corporativa, como o alicerce forte do ESG, se traduz nesse filme que parece ser um filme do Dia dos Pais, mas que é a grande mensagem final que eu gostaria de dizer para vocês e deixar para vocês nesse finalizar desse momento. Vou colocar aqui, se vocês estiverem escutando, deem um ok também aí no chat, por favor.